nem todos podem cantar com certeza: eu vou morar no lindo céu. Há muita gente que tem medo da morte. Muita gente é uma expressão fraca. A humanidade inteira tem medo da morte. Qual é o ser humano que não tem medo da morte? Só os alienados. Os fanáticos que perdem o uso da razão, esses não têm medo da morte. Suicidam-se por qualquer desconforto da vida, ou então amarram bombas no corpo, escolhem um lugar bem cheio de pessoas e apertam um botãozinho para se explodirem ali. Mas essas são pessoas dominadas por Satanás e que não têm mais o uso da razão, são pessoas anormais. Eu estou me referindo à humanidade constituída de pessoas no uso da razão, pessoas normais. Não há quem não tenha medo da morte, ou já teve, em alguma circunstância. Nós vamos falar hoje sobre vencendo o medo da morte. Vamos ler, para iniciar a nossa meditação, nós vamos ler na carta aos Hebreus, porque nesse texto, no último versículo que vai ser lido, o Espírito de Deus está nos dizendo exatamente isso, que nós podemos ser libertados da servidão, da escravidão, do medo da morte. O servo em Jesus Cristo não precisa ter medo da morte. Vamos ler. Hebreus capítulo 2, começando no versículo 9. Ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque, assim como o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez diz: porei nele a minha confiança. E outra vez diz: eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Essa é a missão de Jesus, está consubstanciada nesse último versículo. Ele veio para livrar todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a essa escravidão, a essa servidão, medo da morte. Como disse aos irmãos, o medo da morte é universal. Qualquer raça, qualquer parte geográfica do mundo, qualquer povo, primitivo ou civilizado, culto ou inculto, pobre ou rico, poderoso ou simples, humilde, todos têm medo da morte. É por isso que existem médicos.
Pessoas recorrem aos médicos porque não querem saber da aproximação da morte. Por isso é que existem os cientistas, por isso é que existem os pesquisadores que criam tantos remédios, alguns deles até maravilhosos, e criam técnicas de cirurgias espantosas nos nossos dias. O homem sempre, como homem, sempre luta para não morrer, para viver. Deus colocou isso em nós, porque nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para morrer. O homem passou a morrer e foi morrendo aos pouquinhos, vivia mais de 1000 anos no início, 900, 800, 700, 600, e a longevidade foi diminuindo à medida que o homem se afastou da vida, que é Deus. Uma digressão: Deus não criou a vida. Vida não se cria. Deus transmitiu a vida dele para os seres que ele criou. Vida é transmitida. Então, à medida que o homem foi se afastando, então começaram a surgir as enfermidades, as decadências, e a longevidade foi diminuindo, até estabelecer-se um padrão que agora está subindo um pouquinho com a moderna ciência, com os remédios modernos. Mas todo ser humano tem medo da morte. O crente às vezes é surpreendido com medo da morte. Ele diz: não tenho medo da morte, porque eu sei que vou para o céu, vou ficar com Jesus, estarei bem. Mas ele tem medo do desconhecido. Ele tem medo do que seja essa história de deixar de respirar, de deixar de viver. É uma passagem, é uma travessia de um rio caudaloso, misterioso para alguns. E as pessoas pintam a morte com cores feias. Os desenhos que fazem da morte é de um vulto sinistro, envolto num capotão preto, com uma foice daquela de ceifar trigo no ombro, com aquela cara de ossos, de caveira. É assim que pintam a morte. Mas há pessoas que veem de outra maneira. Handel, por exemplo, que compôs o Messias, ele tem uma peça muito linda que é pouco executada. Conhecemos mais o Aleluia de Handel, mas ele tem uma peça que é intitulada Vem Doce Morte. Ele não tinha medo da morte, ele dizia: vem doce morte. Linda peça, executada em violino com orquestra sinfônica. Vem doce morte. Mas o normal é ter, sim, o medo do desconhecido. Você sabe que vai para Jesus, mas como é que vai ser? E o caminho? Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou encontrar o céu? Como é que vai ser isso da gente parar de respirar e de repente é como se estivesse sendo aniquilado? E será que eu estou certo mesmo? Será que eu estou salvo de verdade? Como é que vai ser tudo isso? Mas olha, irmão, Jesus veio para desfazer o medo da morte daqueles que toda a vida estavam sujeitos à servidão, à escravidão da morte e do medo da morte. O apóstolo Paulo disse que a morte é um inimigo. Ele diz o seguinte: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo. Deus vai aniquilando inimigos do Evangelho, Deus vai conduzindo a história, o Evangelho vai avançando, nós vamos vencendo barreiras, oposições, antagonismo, perseguições. Tudo isso vai sendo vencido, mas a morte ainda permanece. Vejam a linguagem da Bíblia quando fala sobre certos personagens da Bíblia, repetidamente. E viveu fulano tantos anos e dormiu com seus pais. Dormiu com seus pais quer dizer o quê? Morreu. E fulano viveu tantos anos e morreu e foi sepultado. E fulano viveu tantos anos e morreu e foi sepultado.
Nós que estamos aqui nesse momento, trabalhando, estudando, progredindo, sendo promovido, comprando, vendendo, ansiando por tantas coisas, esquecemos que um dia será dito a nosso respeito: morreu e foi sepultado. Mas nós não precisamos ter medo, porque Jesus Cristo nos deu a esperança, a certeza. Ele ressuscitou. E tendo ressuscitado, ele garantiu ser tudo verdade do que ele ensinou e fez e prometeu. Por isso o apóstolo Paulo, que antes era perseguidor da igreja, depois que ele se arrependeu do seu pecado e aceitou Jesus como seu Salvador e se submeteu a ele como Senhor, ele adquiriu uma certeza tão grande dessa vitória, que no capítulo 15 da carta aos Coríntios, nós temos o registro de um hino que ele compôs de vitória sobre a morte. Eu leio alguns trechos desse hino, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, começando no versículo 52. Se quiserem acompanhar, procurarem sua Bíblia, façam isso. 1 Coríntios 15, 52 a 57. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte, em que, irmãos? Na vitória. O que quer dizer a morte ser tragada na vitória? O que é ser tragado? É ser engolfado, é ser engolido, é ser destruído assim. É como um navio que vai no mar e há uma tempestade, uma onda enorme vem e engole aquele naviozinho. Então, o que vai acontecer com a morte é isso: tragada foi a morte na vitória. E Paulo canta o seguinte: onde está, ó morte, o teu aguilhão, teu ferrão? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa. Agora, como temos certeza que isto vai se cumprir? A certeza de que isto vai se cumprir é o fato histórico de que ele, Jesus, tendo morrido, tendo sido sepultado, conforme as Escrituras, ao terceiro dia ressuscitou. É verdade que as autoridades inventaram que soldado dormiu e alguém veio e roubou o corpo de Jesus, e os incrédulos procuram espalhar essa história. Porém, as Escrituras registram que Jesus foi visto muitas vezes pelos discípulos depois que ele ressuscitou. Ele ainda esteve na terra 40 dias, instruindo os discípulos, e apareceu diversas vezes. Por último, ele apareceu a cerca de 500 pessoas na Galileia. Eram muitas testemunhas. E esses homens que viram Jesus ressuscitado, eles deram a sua vida em mortes cruéis, por causa daquela verdade que eles ensinavam.
Um homem não inventaria uma historieta e uma mentira pela qual ele estivesse disposto a dar o pescoço à vida e morrer por causa de uma historieta que tivesse inventado. Ele voltaria atrás. Mas o apóstolo Pedro e o apóstolo João, ambos disseram: o que vimos com os nossos olhos, ouvimos com os ouvidos e tocamos com as nossas mãos, isto é o que vos escrevemos. Então nós temos certeza que a ressurreição de Cristo é um fato indiscutível. Todos os religiosos do mundo que criaram religiões morreram e desapareceram. Onde está o grande profeta do islamismo? Morreu e morto ficou. Onde estão os grandes homens criadores de religiões, do shintoísmo e outras religiões? Onde estão? Morreram e mortos estão. Alguns ainda dizem onde estão as suas sepulturas. E Cristo onde está? O apóstolo Paulo diz que ele morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Nós então temos a garantia de que a morte já foi vencida por Jesus Cristo e que a morte será destruída, tragada na vitória final com a ressurreição de todos os servos dele para a glória eterna. Pastor, mas aí está muito bem, mas a gente vai ter que ficar esperando a ressurreição e como é que vai ser depois da morte? Aí os homens começam a inventar correntes teológicas. Os adventistas inventaram que a pessoa morre e fica o quê? Dormindo onde? Na sepultura. Que lugar ruim de dormir. Né? Isso os adventistas inventaram. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, imediatamente abre os olhos no lugar para onde a pessoa está destinada. Quem é salvo abre os olhos na presença de Deus. E quem é condenado acorda no inferno. É isso que a Bíblia ensina. Os católicos inventaram uma outra coisa. O que foi que os católicos inventaram? Purgatório. Não inventaram só o purgatório, não. Inventaram também o limbo. Sabem qual é a diferença entre limbo e purgatório? Purgatório é para pecadores, homens e mulheres, no uso da razão. Então a Igreja Católica, com aquele paganismo romano, aceitou aquelas crenças e ensina até hoje que quando a pessoa morre, por melhor que seja, ela vai para um lugar de fogo, onde vai ficar queimando 100, 200, 300, 500, 1000 anos, queimando, queimando, queimando no fogo, até purgar os seus pecados, para então sair daquele inferno provisório, né? Para ir para a graça de Deus. Isso é paganismo, não existe isso. E as criancinhas, para onde vão? Bem, ensinar o povo que uma criancinha morre e vai para o fogo do purgatório é grave. Ninguém vai querer ficar nessa igreja que diz que criancinha vai torrar no fogo. Criancinha que nunca cometeu pecado. Então eles inventaram uma outra coisa, uma outra antessala chamada limbo. O limbo é só para criancinha. Morreu, fica lá no limbo. Aí os parentes vão gastando dinheiro com as missas, pagando, e os padres embolsando e mandando para o Vaticano, para o Papa ter coroa de ouro desse tamanho, e vão, e vão, e vão, e as criancinhas no limbo ali, se não estão sofrendo, estão ali dormindo, sem saber onde estão, até que um dia elas saiam do limbo para ir para o céu. Isto é mentira do diabo. O que a Bíblia ensina na parábola, por exemplo, do rico e Lázaro é o quê? Morreu o homem pecador que não tinha salvação, diz a Bíblia, disse Jesus, e foi sepultado.
E morreu o Lázaro, o pobre, que era crente, que era salvo por Jesus. E o que Jesus disse? E os anjos o levaram. Um morre e é sepultado, o outro morre e é levado pelos anjos para a presença de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E olha, Jesus fez uma promessa muito consoladora a esse respeito. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos 1 a 6 e 19. Procurem aí e vamos acompanhar a leitura. Olha o consolo que Jesus está dando aos crentes, aos discípulos daquele tempo e de hoje. Não se turbe o vosso coração. O que é turbar? Não se turbe o vosso coração. O que é turbar o coração? Ficar sombrio, entristecido, amedrontado, sombrio, não é? Não se turbe o vosso coração. Por quê? Credes em Deus, crede também em mim. Olha o que Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Os místicos, os mais pentecostalizados, inventaram uma outra palavra aqui para essa tradução, invenção também de homens. Eles gostam de falar em mansões. Quem foi que disse que no céu há mansões? Mansões é coisa de ganância de pessoas ricas e que amam a riqueza. Eu nunca pensei em mansão no céu. Se houvesse realmente mansões, casas comuns e barracos, eu já estaria muito feliz de ter a certeza de ir para um barraquinho. No céu, um barraquinho é o melhor que pode existir. Mas lá não existe barraquinho, nem casa, nem mansão. Jesus disse, na casa do meu Pai, na casa do meu Pai, há muitas moradas. O que quer dizer isso? Que o reino de Deus, o céu, o reino invisível, por enquanto invisível, que alguns dizem que estão além das estrelas, das galáxias. Se for assim, nós faremos uma viagem para além das estrelas. Mas o céu, o lugar do governo de Deus, pode estar aqui mesmo, invisível, em qualquer lugar do universo, porque Deus não tem extensão, nem tem limitação, não tem limite. Mas a morada, isso significa que é habitação. Os espíritas inventaram que a pessoa, quando morre, vira uma luzinha. Conforme o grau de aperfeiçoamento dele, dizem os espíritas kardecistas, não macumbeiro. Macumbeiro é coisa de feitiço, etc. Mas aqueles filósofos, né? Mas diz que a pessoa vira uma luzinha colorida e que fica por aí, pelo espaço, até nascer de novo em outra pessoa. Se aperfeiçoar bastante aqui na Terra, que não tem mais como aperfeiçoar, então essa luzinha vai reencarnar em outro ser, em outro planeta. E aí começa a história de fantasia, e então eles até classificam as cores. Tem pessoas que têm cor amarela, cor verde, cor de azul, cor lilás e cor vermelha. Então, conforme o grau de perfeição ou de imperfeição, os espíritos ficam por aí como foguinhos no universo, foguinhos coloridos. São histórias do paganismo. A Bíblia não ensina disso. A Bíblia diz, ao homem está determinado morrer uma única vez. Não há reencarnação. Vindo depois disso, dessa única vez, o julgamento final. Então vejam o que Jesus diz. Na casa de meu Pai, verso 2, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito a vocês. Porém, eu vou fazer o quê? Preparar lugar. Jesus já foi preparar o lugar. O lugar já está preparado. Coisa horrível chegar numa cidade sem ter lugar preparado.
Mesmo que você tenha dinheiro no bolso para alugar um apartamento num hotel, você chegar numa cidade que você não conhece sem ter reservado hotel, chega de noite, sair do aeroporto ou da rodoviária, ganhar as ruas da cidade que você não conhece, sem ter lugar para ir, vai pegar um telefone, ligar para ver se tem vaga no hotel, não tem, você procura, é um inferno. Isso não vai acontecer conosco, o lugar já está, o quê? Preparado, vou preparar o lugar. E se eu for, esse se aqui não é dúvida. No português nós usamos a partícula se às vezes como dúvida, se. Mas esse no grego o se aqui é desde que. E visto que eu vou e vos preparar, para vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus vai nos levar para onde? Hein? Para onde, irmão? Para onde, irmão? O que ele está dizendo aqui? Vamos nos levar para Ele. Esse é um mistério de metafísica que nós não podemos entender. Ele vai nos levar para Ele, o céu é Ele. Aí ele já dá a ideia de um lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Mas Tomé lhe disse: Senhor, nós não sabemos nem para onde vais, como podemos saber o caminho? Sempre Tomé, né? E Jesus disse: eu sou, vamos recitar esse versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que certeza. Jesus é o caminho para a eternidade. Não precisa ter medo de errar o caminho. Vou morrer e como é que vai ser? Quem vai me orientar? Ele é o caminho. Você já não está em Jesus? Já. Então você já está no caminho. Ele é o caminho. E também Ele é a verdade universal. E além de ser o caminho e a verdade, Ele é a própria vida. Que dúvida pode haver? Por que ter medo da morte? Agora, passem para o versículo 19, onde lemos o seguinte: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Jesus estava para partir para o céu. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Vós quem? Os discípulos, os crentes nele, os que se arrependeram, que creram nele como Salvador, que se entregaram a ele, que foram regenerados, que foram perdoados, que foram salvos, que foram transformados em novas criaturas. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Essa é a garantia. E vós vivereis. Ah, meus irmãos, pessoas que morrem sem essa certeza, que tristeza. Tem medo da morte, na hora da morte tem pavor. Só 2 exemplos da história. Um deles é o filósofo Nietzsche, orgulhoso, vaidoso, que lançou a ideia filosófica de que Deus está morto. No livro dele, Assim Falou Zaratustra, Nietzsche, filósofo alemão. A história conta que esse homem morreu em terror, gritando: luz, quero luz! E morreu. A história conta também que a rainha Vitória da Inglaterra estava para morrer, mandou chamar os seus ministros, eles se reuniram ali com os seus médicos e aqueles clérigos religiosos
E ela, a custo, conseguiu levantar um pouquinho a cabeça, já moribundo, e disse: senhores, darei, olha a arrogância, ela achava que o reino era dela, estava morrendo. E a rainha disse: darei a metade do meu reino por mais 5 minutos de vida. Morreu. Pessoas que morrem sem esperança, porque morrem na rebelião, sem se submeter, sem se arrepender, sem querer abandonar o osso do pecado, da boca de cão raivoso. Todo pecador é assim. Não quer abandonar pecado, ama o pecado. Então morrem assim, com medo da morte e pavor na hora da morte. Mas há exemplos dos que morreram sem medo da morte. No Novo Testamento e na nossa experiência. Os irmãos devem ter algumas experiências. Estevão, primeiro diácono, um dos diáconos, o primeiro mártir do cristianismo. Por causa da sua fé, os inimigos fariseus começaram a matá-lo. Com que arma? Pedras, pedregulhos em cima, batendo. E ele foi perdendo, caiu. E as pedras em cima dele, já ensanguentado. E então, para morrer, ele olhou para o céu, e o que a Bíblia diz a respeito? Ele viu o céu aberto, e quem ele viu? Jesus. E o que ele disse? Senhor, nas tuas mãos, recebe o meu espírito. E a Bíblia diz, morreu não, diz, e adormeceu. A morada preparada para ele, ele chegou naquela morada preparada por Jesus na hora. E Jesus estava lá esperando. Ele viu. Eu era seminarista ainda quando disseram: seu avô está morrendo, corre lá que é o último momento de vê-lo. Corri para a casa do meu velho avô materno. Lá estavam os filhos dele, tio Pascoal, tio Quincas, e o chamado senhor, o caçula. Lá estavam os filhos, e parentes e netos. E ele já estava inconsciente. Ele estava inconsciente. Quando cheguei, e eu disse: vamos cantar. Aí os outros começaram a cantar, baixinho, baixinho. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi no céu preparar. Aí o tio Quinca falou chorando: eu não posso cantar. Aí eu disse: ele não cante, ore. E nós fomos cantando baixinho. De repente o velho conseguiu levantar um pouquinho a cabeça, deu um sorriso e de olhos fechados olhou para algum lugar que nós não víamos e disse: quanta gente! É assim que morre o crente. Quanta gente! Ele viu a multidão no céu. Eu cuidei de minha mãe até o último momento. Levava caqui para ela todo dia. Era a fruta que ela gostava. Comprava caqui fresquinho e levava. Um câncer que estava destruindo o seu organismo fez uma abertura desse tamanho, a gente avistava até os ossos, até o fêmur. E ela não sentia dor. Foi a São Paulo um especialista médico batista que criou um remédio que depois os laboratórios grandes impediram que fosse fabricado, não sei o que aconteceu. Aquele remédio não curava o câncer,
não era morfina, mas era um remédio que não permitia que a pessoa tivesse dores. E eu conversei com esse médico, ele me mandou ao laboratório que estava fabricando, comprei e ia lá todos os dias aplicar nela uma ampola daquela. E um dia chegamos que tinha chegado a hora. E ela então pediu que todos saíssem, que ela queria conversar comigo em particular. Aí todos foram saindo, mas o meu filho mais velho, que naquela ocasião tinha aí uns 12 anos de idade, hoje é pastor com 60 anos de idade, ele ficou ali, todo mundo saiu, ele ficou ali olhando para a avó, assim, e ela percebeu e falou assim, deixe elezinho ficar. Aí o meu filho de Neucir ficou. Pode ser até que isso tenha influenciado para ele se entregar a Deus para ser ministro, para ser pastor. Pode ser. E ele ficou quietinho lá no canto, ela então conversou comigo, que queria conversar em particular, e eu comecei a tomar a profissão de fé da minha mãe, que era crente fiel há muitos anos, batizada. E eu perguntei à minha mãe, a senhora realmente creu em Jesus como Salvador? Ela ficou segurando a minha mão, apertando bastante. Eu ajoelhado ali na cama, ela segurando minha mão. E ela disse, sim, meu filho. E a senhora tem certeza que vai para o céu quando fechar os olhos? Ela disse, sim, meu filho. E a senhora está com medo, minha mãe? Ela disse, não, meu filho. A senhora tem certeza que ao partir Jesus está esperando? Ela disse, sim, meu filho. E a mãozinha dela afrouxou na minha mão e morreu. É assim que morre o crente. É assim que morre o crente. Não há o que temer. Não há o que temer. Um menino, já entrando na adolescência, já não tinha pai. Num lugarejo bucólico, um lugarejo rural de um estado, nos Estados Unidos. E a mãe desse menininho morreu também. Ele ficou sozinho. Então, algumas pessoas amigas levaram aquele menino para casa, cuidando dele, e comunicaram uma tia que morava muitas horas de viagem de trem naquele tempo não havia avião ainda, era o trem. E comunicaram por telegrama que o menino estava sozinho lá, e aquela tia, que ia se tornar mãe do menino, porque o adotou, ela escreveu uma carta para as pessoas, dizendo que não podia viajar, etc., mas dando orientação e pedindo que preparasse o menino, colocassem no trem, porque ela morava na cidade, não me lembro mais se era Boston, uma cidade assim qualquer. E o menino ficou com muito medo, comunicaram a ele, ele ficou de olhos arregalados, um menino de menos de 11 anos, viajar da roça para uma cidade enorme, ele ficou com medo de se perder, de não achar a tia, etc., Aí telegrafaram para ela que ele está com muito medo de ir sozinho no trem e se perder. A tia então mandou para ele uma cartinha, dizendo assim, no final da cartinha, dizendo: meu filho, não tenha medo, porque sua tia estará na plataforma do trem te esperando. Aí botaram o menininho no trem, vestidinho e tal, lá foi ele viajando, ansioso, e quando o trem, aquele trem a vapor, né, resfolegou entrando na plataforma e foi travando e finalmente deu aquele chiado de parada, só os antigos é que sabem o que eu estou dizendo, dos trens a vapor. Então o menininho olhou pela janela e lá estava a tia, sorridente, fazendo assim para ele. E ele então saiu do trem, a tia disse a ele, pegou a mãozinha dele e disse: vamos para casa.
O menino ficou ali, estudou e Deus o chamou para o ministério, ele se tornou um pastor. Foi pastorear uma igreja em outra cidade distante. Os anos passaram. Aquela tia-mãe envelheceu. Estava para morrer. Então telegrafaram para esse moço, pastor, venha depressa que a sua tia-mãe está morrendo. Ele viajou e chegou lá, encontrou ainda a tia consciente. Ele chegou, a tia apertou a mão dele e disse, meu filho, chamava de filho e não de sobrinho, meu filho, eu estou com muito medo. Aí o pastor disse a ela o seguinte, mãe, não tenha medo. Lembra-se da carta que você me escreveu quando eu estava com medo de vir para essa cidade grande? Você disse, venha sem medo, que eu estou na plataforma te esperando. Então agora eu quero que a senhora se lembre disso, porque Jesus está te esperando na estação. Não tenha medo. E ela então tranquilizou-se e partiu. É assim, meus irmãos. Não tenha medo da morte. Se o medo vier, o inimigo está tentando. Estou com Cristo, estou salvo. Agora, se você não está, tenha medo, porque a morte sem Cristo é mais terrível do que se pode descrever. Mas com Cristo, não, porque Ele foi preparar lugar, Ele está vivo, e então podemos ter essa certeza.